Quando nós falamos destas duas formas de enxergar a vida, baseado nesta teoria do Augusto Cury, ele nos traz uma ideia sobre essas duas janelas, essas duas fontes que nos permite olhar para a vida. E quando ele fala sobre esse olhar para a vida, é olhar para nós, é olhar para a nossa relação com o outro e é olhar para a nossa relação com o mundo, isso mesmo. E a partir dessa ideia nós precisamos entender alguns pontos para nós chegarmos efetivamente nesta ideia das janelas. Na cognição humana, o processo de aprendizado e a elaboração de conhecimento, né, a cognição humana, que nada mais é do que isso, um processo de aprendizado e a capacidade de elaborar esse conhecimento adquirido. Então, neste processo, os pensamentos são o ponto de partida para aquilo que nós sentimos e fazemos. É isso mesmo. Se você observar aqui atrás, nós temos justamente essa frase. Por quê? Porque para a psicologia cognitivo-comportamental, a ideia é que antes de sentir e me comportar, primeiro eu penso. Primeiro eu tenho pensamentos, e são os pensamentos que nos levam a esse processo de ter sentimentos, né, emoções e de ter comportamentos. Então, para nós compreendermos como é que se dá esse caminho, né, esse modelo cognitivo e como é que nós chegamos a essas janelas, nós precisamos primeiro entender a formação ou o processo que se dá a partir dos pensamentos. É isso mesmo. Para a formação dos pensamentos, o cérebro ele vai se utilizar dos nossos 5 sentidos. Na formação dos pensamentos, o cérebro se utiliza dos 5 sentidos, né? A audição, o olfato, o olhar, o tato, o paladar. São os sentidos que traz para o corpo e para o cérebro essa experiência externa. E sendo assim, os sentidos captando essas informações externas, acontece aquilo que o mestre Cury fala do processo RAM, que é o registro automático de memória. Esses estímulos são direcionados a partir desses registros, né? Esses estímulos eles são direcionados para 2 principais janelas. Essas são as janelas light e as janelas killers. Esta janela light são as janelas de boas experiências que nós vamos tendo ao longo da vida. São as janelas das memórias afetivas, dos registros de evolução e superação de desafios que temos, e estes registros feitos nas janelas light, eles promovem a tranquilidade, a serenidade, a lucidez, o equilíbrio e nos capacita para a tomada de decisão mais saudável. São tomadas de decisões saudáveis que acontecem a partir do olhar que nós temos por esta janela, a janela light. E a teoria vai nos trazer uma segunda janela que se constrói a partir dos nossos sentidos, tendo contato com os estímulos externos, com as circunstâncias, com o mundo à nossa volta, que é a janela killer. As janelas killers são espaços dentro da nossa memória onde são armazenados as nossas experiências traumáticas, isso mesmo, aquelas experiências não saudáveis, né? Como traumas, fracassos, frustrações, perdas, lutos, situações que nos geram mal-estar, né? Que nos geram traumas, possivelmente transtornos, e estas memórias arquivadas das janelas killers são as que promovem os transtornos de ansiedade, depressão, nos tornam pessoas agressivas, desenvolvem também fobias e outros transtornos.
Baseado nesta teoria, entendemos que esta janela é aquele olhar que nós temos para a vida de uma forma negativa e catastrófica. É desta forma que se dá então a construção dos pensamentos que irão compor as janelas das quais nós vamos observar a vida. E aqui que nós chegamos nesta ideia crucial que a teoria do Augusto Cury nos traz, que é justamente a ideia de qual é a janela que nós temos observado a nossa vida, as nossas experiências, as nossas relações interpessoais, de que forma nós temos enxergado tudo isso. É comum nós encontrarmos com pessoas, talvez você que esteja me acompanhando já teve a experiência de se encontrar com pessoa na qual você conversa 5 minutos com essa pessoa e essa pessoa te traz um relato de doenças que ela tem vivido, ou ele te traz um relato de coisas horríveis que têm acontecido na sua vida, de problemas que estão por ser resolvidos. São pessoas que vivem olhando a vida a partir desta janela killer. São pessoas que, diante das experiências, o seu cérebro está autorizado por ela mesma a buscar apenas as experiências guardadas, arquivadas nas janelas killers, que são experiências traumáticas, fracassos, frustrações, lutos e outras. Então, assim, é como se transformasse num modus operandi desta pessoa. A pessoa consegue enxergar o mundo e as suas relações apenas de forma negativa e catastrófica. E é o que eu estava dizendo. Oi, Cleide, seja bem-vinda. Taislane, você senta 5 minutos para conversar com pessoas assim e você automaticamente vai sendo bombardeado por pensamentos negativos, catastróficos, limitantes. Por quê? São pessoas que trazem consigo este olhar da vida. Estas pessoas vão pensar em fazer alguma coisa e automaticamente elas mesmas já começam a dizer a si própria: isso não vai dar certo, não vou conseguir, eu não tenho conhecimento suficiente para isso, eu não tenho autonomia, eu não tenho capacidade para desenvolver esta função. São pessoas que sequer conseguem tentar coisas porque já estão olhando a vida a partir de uma janela de escuridão, de uma janela negativa, de uma janela pessimista, de uma janela catastrófica. Portanto, as duas formas de enxergar a vida nós dividimos, ou a teoria se divide justamente a partir dessas janelas, né? Janelas killers e janelas lights. As janelas lights são aquelas janelas que, como disse, armazenam as boas experiências da vida, os registros saudáveis da nossa vida, né? E a partir daí, elas se transformam também numa janela pela qual nós conseguimos enxergar a vida. Ou seja, se você é uma pessoa que enxerga a vida a partir dessa janela light, dessa janela de luz, dessa janela positiva, automaticamente você vai para a vida, você vai para as suas relações, você vai para os seus desafios, tendo a certeza de quem você é, da capacidade que você tem, do quanto você tem potencial, do quanto você é capaz, e você vai sim, como todos, deparamos com dificuldades, com adversidades, com problemas a serem resolvidos, mas toda a diferença vai estar exatamente na forma com que você vai enxergar a vida. É isso mesmo, porque se você está olhando a partir da janela light, você vai entender quem é você vai entender a capacidade que você tem, você vai entender o potencial que você tem e automaticamente você vai para uma tomada de decisão, você vai para um enfrentamento de problemas de forma mais capaz, de forma mais otimista, você consegue encarar a vida de uma forma diferente. Portanto, o grande desafio, e já caminho aqui para a conclusão hoje,
O grande desafio é nós desenvolvermos a capacidade para enxergar a vida a partir das janelas light, a partir da janela de luz, a partir das boas experiências da nossa vida. É enxergarmos as circunstâncias à nossa volta de uma forma saudável e otimista. Eu não estou dizendo para você ter apenas pensamentos positivos e isto será a solução do seu problema. Não, estou dizendo que você, sem buscar uma profissionalização, sem buscar uma capacitação, vai ficar esperando que as coisas boas aconteçam, que as oportunidades de emprego batam à sua porta, vai ficar esperando que as oportunidades melhores cheguem até você. Não é sobre isso, não é sobre você focar na ideia dos pensamentos positivos, é sobre você olhar a vida de uma janela que te dê esperança, que seja uma janela realista e não uma janela idealizada. Quando você se depara com alguém que tem a sua vida baseado no olhar da janela killer, você enxerga uma pessoa cheia de limitações, uma pessoa cheia de dificuldades de enxergar aquilo que de positivo se tem nas relações, nas pessoas, no mundo à sua volta e até mesmo em si própria. Pessoas que têm uma forma de enxergar a vida que limita essa pessoa de avançar e de caminhar. Por isso, para finalizar aqui, nós passamos a entender a partir da teoria de Cury, da teoria de Auguste Cury, que é uma opção, é uma escolha, cabe a nós decidir qual é a janela que nós vamos enxergar a vida. E não é só olhar a vida, é enxergar a vida, isso mesmo. Há uma diferença grande aí, por quê? Porque o olhar é a ideia de você não se perceber de nada, é a ideia de você não observar nada, é a ideia de você não analisar e não avaliar nada, você está apenas contemplando a vida. Mas enxergar a vida é você de forma toda especial saber quais são as suas qualidades, quais são as suas potencialidades, quais são os seus pontos fortes e saber de onde você saiu, para onde você está querendo chegar, é saber traçar objetivos na vida. Isto é enxergar a vida de forma saudável. E aqui eu caminho para a conclusão com uma pergunta para você. Qual é a janela? De qual janela você tem observado a vida? De qual janela você tem enxergado a vida? Olha, nós temos, infelizmente, hoje, nos nossos meios de comunicação, telejornais que ficam aí por durante 1, 2 horas transmitindo apenas desgraças, apenas catástrofes, apenas coisas ruins. Eu não estou dizendo que nós devemos fechar os olhos para isso ou que isso não aconteça. Infelizmente, nós vivemos todos os dias no nosso país e até no mundo circunstâncias ruins, acidentes, situações difíceis, mas nós não podemos focar apenas nisso. Ou seja, nós não podemos olhar a vida a partir desta circunstância, a partir destas situações. Nós precisamos ter um olhar mais leve para nós mesmos, para com os outros e para com a vida, para nós não focarmos apenas naquilo que é disfuncional, apenas naquilo que não é saudável, apenas naquilo que é catastrófico. Por quê? Porque senão é justamente essas ideias que nós vamos trazer para a nossa vida, né? São estas experiências que nós vamos estar registrando o tempo todo no nosso registro automático de memória, o fenômeno RAM. Então, quando temos ou desenvolvemos a capacidade de olhar a vida de uma forma mais otimista, de uma forma mais realista e trazendo para este olhar as experiências boas que nós temos, as experiências saudáveis
que nós temos, os registros do quanto nós já evoluímos, do quanto nós já superamos obstáculos, quando nós nos deparamos com o próximo passo, com o próximo obstáculo, com a próxima dificuldade, nós temos a capacidade de identificar quais são os pensamentos que estão nos sabotando, quais são os pensamentos que estão nos limitando, quais são os pensamentos que estão nos gerando o medo que paralisa, e a partir daí nós conseguimos reverter esta situação e fazer aquilo que eu chamo de o diálogo com os nossos pensamentos. Nós começamos a ter a capacidade de dialogar com os pensamentos e assim transformarmos aqueles pensamentos que são desfuncionais, ou seja, que atrapalham o nosso bom funcionamento psíquico, em pensamentos que são funcionais, ou seja, que contribuem para o nosso bom funcionamento psíquico. É isso mesmo. Concluo aqui então com esta pergunta que eu quero que você reflita aí ao longo da semana. Qual é a janela ou quais são as janelas que você tem se utilizado para enxergar a sua vida? Será que as janelas estão te limitando ou estão te potencializando? Será que as janelas estão fazendo você olhar para o passado ou estão fazendo você olhar para o presente e o futuro? Será que as janelas estão mostrando os seus pontos fortes ou apenas os seus pontos fracos? Será que as janelas estão te potencializando, te capacitando ou estão diminuindo a sua potência, diminuindo a sua capacidade? Portanto, esta é a reflexão desta segunda-feira. Que você tenha aí a capacidade de estar transformando a sua forma de viver, olhando apenas a partir das janelas light, as janelas de experiências boas, as janelas de memórias afetivas saudáveis, as janelas que você teve aí superação, evolução, e a partir dessa janela a sua vida passará a ser uma vida mais leve, uma vida mais tranquila, uma vida em que você vai ter mais capacidade para gerir os problemas e continuar caminhando na direção dos seus objetivos. É isso mesmo, pessoal. Uma boa noite a vocês, meu muito obrigado. Que possamos aí ter uma construção de relacionamento, de vida, de forma saudável, objetiva. Que você venha focar no potencial e na capacidade que você tem. Que você venha trabalhar as suas experiências traumáticas para que você faça as pazes com esse passado e que a partir de hoje você comece a olhar a vida a partir das janelas de luz, a partir das janelas de boas experiências. É isso mesmo, pessoal, meu muito obrigado pela sua atenção, obrigado por estar aqui conosco, acompanhando aí, e toda segunda-feira nós vamos estar aqui trazendo um tema diferente e abrindo aí esta oportunidade de juntos podermos aprender um pouquinho mais sobre comportamento humano e psicologia, ok? Um forte abraço a você, já compartilha aí esta live com os seus amigos, alguém que talvez esteja enxergando a vida apenas de um ponto negativo, apenas de uma janela de escuridão, de uma janela de desesperança. Compartilhe aí para que nós possamos atingir o maior número de pessoas e levar essas pessoas a ter uma vida mais saudável. Esse é o meu objetivo enquanto terapeuta, é proporcionar qualidade de vida e saúde mental às pessoas que tanto precisam. É isso aí, pessoal, uma boa noite, até a próxima segunda-feira, um forte abraço, tchau, tchau.